Esther capítulo 7, todo o capítulo 7, versículos 1 a 10. O rei e Hamã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: diga-me o que deseja, rainha Esther. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei e se lhe parecer bem atendendo o pedido, poupe minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Esther respondeu: nosso inimigo e adversário é Hamã, este homem perverso. Hamã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Hamã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada. Nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus próprios olhos. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Hamã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Hamã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio de casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Hamã, ordenou o rei. Assim executaram Hamã na forca que ele havia construído para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Bem, nesse capítulo 7 estão as 3 pessoas mais importantes do império, mais poderoso da época. Xerxes comandava a maior frota militar do planeta na época. Hamã era o homem mais competente e sagaz do império. E Esther, a mulher mais bonita de todo o império, a Miss Universo Pérsia. Esther estava para viver algo que mudaria completamente o rumo do trama, um segredo. A rainha Esther tinha um segredo oculto e profundo, não sei se vocês lembram, sua descendência judaica, que ela estava mantendo em segredo há 5 anos ou 6, desde que havia sido levada ao harém real. Ela havia seguido o conselho de Mardoqueu para esconder sua identidade tão fielmente que, mesmo quando elevada à posição da rainha, 5 anos depois, ninguém sabia qual era o povo a que ela pertencia ou da sua ligação de Mardoqueu. Para esconder tão bem sua identidade ou sua nacionalidade, enquanto vivia tão intimamente entre os pagãos, ela deve ter praticamente quebrado todas as leis dos livros de Moisés. Não tem como cuidar dessas leis com todos os pagãos ali. Ela certamente não poderia ter observado as leis de pureza ritual ou de alimentos kosher, ou de tempos em tempos especiais de agradecimentos e jejum. Havia coberto a si mesma completamente com as cores pagas do império. Então, 5 anos sem ninguém saber da nacionalidade dela e a ligação que tinha com Mardoqueu, realmente ela escondeu bem o seu segredo. Só que agora era a hora de se revelar publicamente quem ela era. Porque o Egito de Hamã ameaçava toda a comunidade judaica. E, por causa de seu povo, ela havia concordado em comparecer diante do rei para interceder junto a ele pela vida do povo. Essa seria uma proposta complicada, pois nós vemos até então que o rei Xerxes era uma pessoa perigosamente instável. E ainda mais, o Egito foi assinado por Hamã, em nome do rei, e se mantinha por beneficiar o tesouro real no montante de meio ano de impostos para o império. Então, era uma quantia até que razoável para cobrir as despesas, que nós lembramos que ele tinha sido derrotado na Batalha de Salamina, que nunca mais se recuperou. Mas, enfim, não era simplesmente uma missão difícil. Na verdade, tratava-se de uma missão impossível. Aquela missão que... Você conhece a música? Missão Impossível. Eu não sei por que o filme se chama Missão Impossível, depois no fim o Tom Cruise consegue fazer tudo. Mas, enfim. Tudo o que Esther tinha... já sei, acho que copiaram daqui. É uma missão impossível, mas Esther conseguiu. Então, tudo o que Esther tinha a oferecer em troca era um rosto bonito e, por trás dele, uma mente humilde e inteligente. Assim, desde que Esther concordou em interceder pelo povo dela, ainda no capítulo 4, ela vinha seguindo uma estratégia complexa, convidando o rei e Hamã para um banquete atrás do outro. 그냥
자꾸 시간을 미루려고 한 것이 아니라 ela tinha uma estratégia muito complexa para fazer tudo isso aqui. Convidar mais uma vez e fazer tudo isso aqui. E finalmente havia chegado a hora de revelar tudo e que tudo mudaria completamente as coisas. Quando o rei perguntou o que ela queria pela terceira vez, Esther fez o pedido. Eu preciso ler de novo os versículos 1 a 4 para vocês 잘 기억해 o que ela fala. Acompanha comigo. 1 a 4. A rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. E olha aqui. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, escravo로 vendido 하는 것도 억울하지, porque eles já eram cativos lá, e ainda serem vendidos como escravos, não seria legal. Mas, se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Então, as palavras foram assim muito bem escolhidas. Precisamos entender por que as palavras de Esther foram tão cuidadosamente escolhidas, quanto havia sido a estratégia dela. Ela usa humildemente as expressões de cortesia em todas as vezes que o rei promete atender. Até metade do rei será dado a você, se me pedir. E a despeito disso, ela se coloca na posição de pedinte ao imperador. Se conto com favor, se lhe parecer bem atender meu favor. Ela está suplicando pela graça de que ela não se considera merecedora, mostrando sua miserável condição e suplicando por um favor imerecido, mesmo que o rei já tinha ofertado 3 vezes até a metade do reino. E nesse ponto, Esther se expôs publicamente o suficiente para ligar o seu próprio destino ao destino do seu povo. Crônica: se eles fossem destruídos, ela também seria destruída. Se eles fossem poupados, ela seria poupada. Ela se identifica com seu povo, ela se liga ao destino do seu povo, está arriscando sua posição e sua vida pelo povo de Deus. Ela se identifica com seu povo num tempo de crise. É fácil se identificar com o povo de Deus quando a verdade é pregada e o povo tem piedade. Quando todo mundo fala bem do 교회, não sei o que assim, eu também sou do 교회. Mas é difícil se identificar com o povo de Deus quando está sendo desonrando o nome dele. Tem que ter muita coragem para se identificar com o povo de Deus quando o povo de Deus, o evangelho, é alvo de escárnio por causa dos seus próprios pecados. Ou quando você está em meio dos seus amigos não crentes, está numa bebedeira assim, eu não bebo. Por quê? Que a bebida não me cai bem. Você fala assim, ou porque eu sou cristão, não bebo. Qual é mais difícil? Difícil você se identificar quando estamos entre 교회 사람들. Sim, da 교회 다녀. Né? Mas quando você está entre seus amigos de faculdade, na empresa, falar abertamente que você se identifica como povo de Deus, pode fazer isso no tempo de crise, enquanto todo mundo está falando mal da igreja. 교회 다니는 사람들 저거. Ei, 교회 다니는 사람들 왜 그렇게 얘기해? 나도 교회 다니는 사람인데 그런 말 할 수 있냐고요. Então, na verdade, essa situação que nós vemos aqui. Para lembrar um pouquinho, a acusação que Hamã fez na hora de fazer o edito para o rei era que esse povo judeu, que Hamã não identificou, né? O Hamã não identificou, tinha leis diferentes e não obedecia às leis do império e que ia dar um prejuízo. Hamã tinha falado isso ao rei antes de fazer o edito. 그래서 editora 한다고 했어요. Então, Esther mostra que eles estão prontos para obedecer completamente ao ponto de não contrariar a vontade do rei se fosse escravizá-los. Se fosse apenas uma questão de escravização, diz Esther, ela não teria levantado a questão de modo algum, pois se fosse a escravidão, o imperador Xerxes não teria grandes perdas, pois ainda poderia lucrar com as vantagens da servidão. Veja como Esther vai evoluindo o seu argumento. Porém, com a morte do povo, o império sofrerá uma perda irreparável da qual o inimigo nunca poderia compensar ou tinha imaginado. Embora o inimigo tentou compensar o dano do rei, fornecendo 10.000 talentos de prata e algumas riquezas que ele possuía, não vai ser comparado à perda que o rei sofreria pela morte de tal multidão de pessoas, de quem recebia um tributo tão grande. Abrindo parênteses, considerando a população de 50 milhões de pessoas no Império Persa naquela época, os judeus eram em torno de 15 milhões, segundo dados. E eram comerciantes, donos de negócios prósperos por todo o Império, que nem agora, né? Mas isso o inimigo não considerou. Embora fosse uma angústia para os judeus serem vendidos como escravos, se fosse o caso,
A perda para o rei não seria tão grande quanto a morte deles, visto que ele receberia o benefício de seus serviços e impostos. Os argumentos irrefutáveis que a providência divina, que o Espírito Santo colocou na cabeça de Esther, na boca de Esther, foram divinamente calculados para mostrar ao imperador que o Egito estava afetando os interesses do reino. Veja que a Esther não é somente 살려주세요 a minha vida, 그게 아니라 ela faz todo esse argumento para dar a ideia de que a perda que o rei vai ter não é somente a morte de um povo só, vai afetar os interesses do reino. E veja, ele era neto do imperador Ciro II o Grande, aquele que libertou os escravos judeus para voltar à nossa terra e construir um templo. Ele era filho do rei Dario, aquele amigo pessoal de Daniel. Daniel, seu Deus conseguiu salvar você das covas dos leões, que levou à posição do governante da Pérsia. Xerxes, então, sabia da lealdade dos judeus ao seu avô e o pai. E sabia que era um povo trabalhador e próspero. Eles se dedicavam ao comércio, à agricultura, eram pacíficos e contribuíam para a riqueza e a prosperidade de todo o reino. A economia e comércio persa dependia dos banqueiros judeus, como foi no Império Persa, grego na Idade Média, na Alemanha e como são nos nossos dias. Todos os ricaços aí são os judeus, né? O valor de 10.000 talentos, que compararam agora não tinha valor nenhum, comparado às perdas que o reino vai ter com a morte desse povo. Esther calculou tudo isso. Não é magnífico? A sabedoria que ela tem. Destruir essa raça tão ativa e industriosa seria um forte golpe fatal sobre a prosperidade do reino. Esther estava bem ciente de que para Xerxes, as necessidades do império ultrapassavam as questões de mera liberdade pessoal. Esther era mais uma, tá? Era mais uma. Se Xerxes comparar a perda do reino e a morte da rainha, tudo bem. 하나쯤, está cheio aí, tem uma coleção de mulheres bonitas. Então, por isso que a importância de o argumento de Esther que apresenta ao rei, porque primeiro, o interesse do império vem primeiro. Depois, veja como Esther coloca seus argumentos sutilmente. Ela usou suavemente um modo passivo ao descrever o Egito. Ela simplesmente diz: pois eu e meu povo fomos vendidos, no versículo 4, bem no finalzinho, de modo a evitar ainda ter de identificar a parte culpada, porque ainda vai ter um checkmate. Primeiro, ela queria deixar o rei irado. Como assim? Vai afetar o meu reino? Vai interesses do reino? Vai deixar irado. Depois, ela direciona toda essa ira para um alvo exato que comportaria tamanha ira. Por exemplo, se a cláusula condicional, então, ou seja, a cláusula condicional com a qual ela abriu seu pedido, se conto com o favor do rei, se lhe parecer bem atender meu pedido, é mais do que mera adulação convencional. Não era só que 하려고 하는 것이 아니라 é o cerne do argumento de Esther. Se ela tivesse achado favor aos olhos do rei, então um ataque ao rei, um ataque aos interesses do império, também seria um ataque à pessoa da rainha. Estão entendendo essa ligação que ela coloca tudo? A história de Hamá foi de imenso e rápido sucesso. Ele subiu alto até se tornar o maior homem do Império Persa ao lado do rei. Mas seu orgulho havia sido ferido pela negligência de um único judeu chamado Mardoqueu, que se negou a se curvar diante dele. Ele poderia facilmente esmagar o judeu insolente com uma palavra, ou só matar ele. Mas um insulto havia ferido 자존심을 너무 많이 건드려가지고 ele não se contenta em meramente punir o culpado. A malícia faz nosso coração perder perspectivas corretas. 드라마도 보면 한번 질투하고 미워하고 의심하기 시작하면 mesmo que essa pessoa tente fazer uma coisa boa para aquela pessoa, tá interpreta como 제가 왜 저러지? Ela quer alguma coisa, interpreta tudo errado. A malícia faz o nosso coração perder perspectivas corretas. Infelizmente, ela amplia, maximiza as coisas mesquinhas, insignificantes e minimiza, cega os olhos para todo o resto. 그 나쁜 거 하나만 que colocou na sua cabeça, 그것만 보여요. No versículo 5, podemos sentir que a tensão chega ao limite. Já no versículo. Quem faria coisas dessas? Perguntou o rei Xerxes. Ou seja, o efeito que a rainha queria surtiu.
Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? O argumento da rainha teve efeito. A ira do rei foi despertada. E ele reagiu com outra pergunta dupla. Quem é esse e onde está cujo o coração o instigou a fazer assim? No versículo 5 aqui do NVT diz assim: quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Cadê aquele homem que fez toda essa trama? Foi o auge que a Esther estava esperando. Esther direcionou a ira do rei para o homem por trás do Egito, dizendo simplesmente: nosso inimigo, e adversário é Hamã, este homem perverso. Esther descreveu Hamã simplesmente como um inimigo, nosso inimigo, porque sua ofensa, veja bem, a ofensa diante de Xerxes, na verdade, não fazia sua inimizade com os judeus. Que Hamã não gostasse dos judeus, e daí? Não tem nada a ver com Xerxes, tá? Vou tirar isso do Iti. Mas apenas o fato de que o Egito dele havia, sem intenção, ameaçado os interesses do reino e ainda a vida da esposa, uma das favoritas do rei, nossa, isso aí era crime. Podemos ver assim a sabedoria do estranho pedido de Esther para convidar Hamã para esses banquetes. Ela maximizou o impacto sobre o rei, sobre o próprio Hamã. Infla, 해가지고 dar esse impacto. Hamã encontrou seu fim no mesmo instrumento que havia planejado para a morte de Mordecai. Ele foi pego em sua própria armadilha contra ele. O rei ordenou sua execução. E assim terminou a vida de um dos mais hostis antissemitas que odeiam os judeus que já pisaram no palco da história. Claro que depois vai aparecer o Hitler, né? Mas este é um tipo de reviravolta surpreendente. Nós vimos, 잘 될 것 같은데 갑자기 né? Que o cinema não seria capaz, pelo menos, nem pensar em algo de grandeza ou audácia. Quem lê o livro de Esther realmente, 나쁜 삶이 승승장구할 것 같은데 numa reviravolta, 다 물거품이 돼버려요. Eu acho que esse negócio de reviravolta, não sei, Esther 보면은 parece uma drama, cinema 그런 것 같아가지고 falando nessa reviravolta, acho que um dos maiores reviravoltas que o cinema teve, que eu não assisti nenhum dos filmes, mas eu conheço essa história, é que eu me lembrei, eu preciso compartilhar essa parte engraçada. A Guerra das Galáxias, aquela reviravolta em que o Luke e o Bardem, eu sei que você matou meu pai, não, eu sou seu pai. O quê? Né? Essa foi uma reviravolta muito grande. Falaram que só os diretores e os atores conheciam. Nenhum dos bastidores conhecia essa parte da história. Todo mundo ficava assim, como assim? Foi uma reviravolta. Tenho certeza que copiou da Esther. Muito bem. Okay. Talvez o maior exemplo disso tenha sido quando Satanás pensou que venceu, fazendo com que a multidão crucificasse Jesus. 드디어, ganhamos. Mas a cruz acabou sendo o instrumento de sua derrota, a reviravolta da história da redenção. E essa imagem retrata muito bem nas crônicas de Nárnia. Eu gostei muito dessa cena, que o leão, sabe, o leão aí é morto e tudo, a rainha branca pensa que venceu, mas depois ele revive, né? 너무 잘 retrataram 것 같아. Satanás pensou, ganhamos, porque ele não pensou, sabe aquele manual de instruções? Não viu o final, não leu o final, o que vai acontecer, só viu a primeira parte, vamos matar e já vencemos, né? Com isso, com a morte de Hamã, se aplacou a ira do rei. Fim de jogo. Problema resolvido. A ameaça a Esther foi eliminada. Então, agora que resolvemos as coisinhas desagradáveis, o que temos para jantar? Poderia ter perguntado a Xerxes, dizendo despreocupadamente para Esther. Exceto que, da perspectiva de Esther, isto estava longe de ter acabado, 그렇죠? Ainda que o rei tenha lidado pessoalmente com Hamã, o Egito ainda permanecia. E lembre-se que esse Egito, uma vez promulgado, não dá para cancelar. Estava em vigor como uma bomba relógio, apenas esperando para explodir e destruir os judeus. Ainda tinha tempo, mas esse aí vai ser executado, porque não tinha como voltar para trás. A própria Esther podia ter salvaguardada dentro do palácio do rei, mas não era esse o objetivo dela. ¿Tá? Nessa hora, ela ainda deve ter se perguntado se conseguiria atingir seu objetivo final de resgatar o seu povo. Depois dos dramas, continua até a próxima semana. Então, esse aí é o capítulo 8, tá?
A própria Esther, então, nesse capítulo, vimos a interação entre a responsabilidade humana e a soberania divina. O plano complexo de Esther era uma parte necessária do processo de levar Hamã à justiça. Um plano cuja realização exigia a combinação de sutileza, ousadia, sabedoria, força, que ela sozinha jamais poderia ter conseguido. É claro que através da força do Espírito Santo. Deus está dirigindo cada detalhe do plano de Esther para mudar a sorte do povo de Deus. O escritor da história nos mostra isso ao fazer da noite mal dormida do rei o ponto crucial que determina uma reviravolta na história, com um detalhe mínimo que vai mudar toda a história. Deus permitiu o Egito da morte para transformar as perspectivas do seu povo, levando a jejuar, se humilhar, orar, apesar que não estão citando o nome de Deus, lógico que estão jejuando, orando, humilhando diante de Deus. Nesses detalhes aparentemente insignificantes, nós podemos discernir a mão oculta e a providência de Deus. E não é assim que funciona, que acontece muito assim nas nossas vidas. Os planos elaborados que traçamos nunca se concretizam sem a bênção providencial de Deus. Como diz Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O homem faz as suas responsabilidades, mas no fim é Hananim que vai ter que trabalhar junto. 혼자서, sem Hananim, não vai dar em nada. E esse capítulo todavia nos mostra o aspecto complementar dessa verdade, que é, a menos que os que edificam e trabalham, não haverá uma casa. Ou seja, Hananim sempre trabalha através dos homens. Tá? Ele pode fazer um toque de mágica, por exemplo, não é que ele não seja incapaz, mas ele gosta, o método de trabalho de Deus é trabalhar com os homens. Então, nós precisamos fazer a nossa parte como Deus ordena. O ato soberano de Deus é a reviravolta. Mas Deus trabalha por meio dos fiéis esforços do seu povo santo, tanto quanto por meio de seus atos providenciais extraordinários. E essa é uma verdade muito prática. Queremos ver nossos amigos indo para Cristo? Você quer trazer alguém para conhecer melhor Jesus? Não podemos só orar para que seus corações sejam tocados e mudados, embora somente Deus possa fazer isso. Mas precisamos conversar com eles sobre Cristo. Não adianta você só orar, estou orando por essa alma. Você nunca menciona sobre Cristo diante de ele. Tens que apresentar os amigos cristãos, convidá-los para a igreja ou ouvir a pregação. Queremos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? O progresso pode depender dele abrir as portas certas, mas as portas não vão se abrir se não sairmos batendo para pedir. Como diz em Mateus, né? Bata e abrir-se-á. Não adianta você ficar sentado achando que Deus vai agir se você não está disposto a se esforçar. Mas, reiterando, não é que Deus depende de mim. Deus trabalha dessa forma, mas não quer dizer que, se eu não faço, Deus não vai conseguir. Não é que não vai conseguir. Deus gosta de trabalhar conosco, com o homem. A maioria dos cristãos erra em um lado ou no outro dessa questão. Alguns são do tipo que só ficam parados, orando, cujo lema sempre é: deixe isso com Deus. Deixe isso nas mãos de Deus. Para essas pessoas, a tendência é esperar que Deus faça cair no colo deles uma solução para todos os problemas. Outros têm personalidades ativistas e estão sempre dizendo: se alguém tem que fazer, então isso que seja eu. Para eles, a tendência é acreditar que a chave do progresso é seguir alguma estratégia 1, 2, 3. 1, temos que fazer isso. 2, temos que fazer isso. Só assim que Deus vai agir. A Bíblia, contudo, põe diante de nós o alvo no equilíbrio. Oração e ação. Assim como Esther. Oração e ação. De buscar ajuda incessante e descansar no Senhor. Cada uma das opções sozinha é inadequada. Somente oração, não. Somente ação, não. As duas em equilíbrio. Então, concluindo o capítulo 7... A grande e maior de todas, a reviravolta de toda a história, nós temos no Deus Santo, que justifica o pecador. A santidade divina, a personalidade de Deus, a santidade dele, o santo que ele é, exigia a condenação do homem, pois a justiça não justifica o pecado. Não tem como falar, Jesus, mas eu amo tanto você, tá bom, não sei o que, não dava para fazer isso assim. A justiça condena o pecador. Não é assim que a lei funciona. E a lei de Deus ainda mais. Mas há uma reviravolta na história. A justiça divina, ineditamente, vai punir
os nossos pecados em quem? Na vida inocente e sem pecado do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que irá suportar toda a ira divina contra o pecado. Quando Jesus fala, meu Deus, por que me abandonaste? E quando Jesus ora para mudar o cálice, não é porque ele tinha medo da morte, era porque toda a ira do pecado ia cair nele, uma pessoa santa, sem pecado. E o diabo jamais imaginava que Deus puniria todos os pecados na cruz do próprio Filho. Como eu já tinha mencionado uma vez, matar o próprio Filho, o Pai matar o próprio Filho em detrimento de toda a população, de toda a humanidade. Os próprios anjos foram surpreendidos com a reviravolta da maravilhosa graça de Deus. Essa é a grande reviravolta de toda a história. Homens pecadores, você pecador, eu pecador, sendo recebidos como santos, sendo justificados diante da cruz de Cristo. A ira do nosso rei, do nosso grande rei, foi completamente derramada sobre seu próprio Filho na cruz. E se a ira de Deus foi derramada completamente sobre Cristo, nada resta para nós. Como diz em Romanos 8, 38 e 39, nada e ninguém pode nos separar do amor desse rei. Ele não vai nos amar hoje e abandonar amanhã. Não importa o que fizermos. Se nosso débito foi totalmente pago, agora estamos livres de toda condenação. 너 죄졌잖아, 너 기도 안 했잖아, 너 성경 읽었잖아. O diabo não pode mais nos condenar, porque agora nosso débito foi pago. Erramos? Sim. Reconheça seu erro, reconheça seu pecado, nos arrependemos e podemos voltar de novo ousadamente ao trono de Deus, porque temos a cruz justificadora de Jesus Cristo. Então, mais uma semana, com certeza, nós não vamos poder viver sem pecado, porque nós nascemos em pecado. Pela nossa natureza, nós vamos pecar. Mas, quando pecamos e se o Espírito Santo cutuca seu coração, vamos reconhecer, vamos orar, vamos agradecer, porque o Deus divinamente justificou todos os pecados na cruz de Cristo. Vamos sempre pensar nisso e orar e tentar nos aproximar cada vez mais em Jesus Cristo. Vamos orar. Deus Pai, é maravilhoso perceber que assim como nos dias de Esther, da mesma forma o Senhor continua agindo em nossas vidas. Por mais que pareça estar tudo perdido, o fato é que o teu cuidado e misericórdia continua interferindo para que o seu reino cresça, sua glória seja notada e os santos triunfem, mesmo em meio às dores. Dá-nos sabedoria, assim como Esther teve na hora da verdade, sutileza para convencer os inimigos e humildade para reconhecer que nada somos sem a tua divina providência. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.